Salve Maria, tava vendo os vídeos aqui do pastor João Ribe Parari. Cara, que pastor mentiroso. Tem vários vídeos dele aqui denegrindo a Igreja Católica. Olha só. Católica, ela é a igreja original de Cristo? Não é. Quem fundou a Igreja Católica Apostólica Romana foi um pagão, um imperador romano chamado Teodósio I, através do Édito de Tessalônica. Édito é como se fosse um decreto. Roma ainda dominava. Olha só. Para o pastor João Ribe Parari, ele estava no TikTok esse vídeo. Eu mandei um comentário, tem um historiador que falou que ele conhece a história. Eu mandei um comentário lá, como sempre, né? Que é totalmente uma farsa. Aí mandei outro comentário, falei, meu irmão, você está concordando com essa mentira? Mateus 16:18, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Quem fundou a igreja não foi o imperador Constantino, não foi o imperador Teodósio I. Desde Pedro até Constantino, já se passaram 32 papas, até o imperador Teodósio, 37 e 38 papas. 1 Pedro 5,13, a igreja escolhida que está ali em Babilônia. É óbvio você entender isso. Para os protestantes, principalmente para esses doutores mentirosos, quem fundou a Igreja Católica foi um pagão. Ou uns falam que foi o imperador Constantino, e agora ele está falando que isso aqui é nova. O imperador Teodósio. Muitas partes do mundo. Então, o imperador romano, Teodósio I, ele fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Os papas sabem disso. Os livros de história estão aí, eu não estou inventando nada. Acontece que ninguém... Os livros de história estão aí. Só você pegar a patrística, Santa Ireia de Leão, vai falar os dois gloriosos apóstolos que fundaram a igreja ali que está em Roma. Pedro pregado de ponta cabeça e São Paulo decapitado. A história está aí. Cara, esses doutores lêem a história, eles vão distorcendo, amputando a história. Porque o povo não vai pesquisar, não vai procurar para saber se esse pastor está falando realmente a verdade. Olha só. Muito diferente daqueles que estudam, daqueles que têm um respaldo que não cai nessa farsa. Olha só. Que cara de pau, hein? Olha só desse doutor. Olha só. Só para um pouquinho de história para a gente entender, ó. Houve cerca de 32 papas entre São Pedro, considerando o primeiro Papa 33 a 67 ADC, começou já. E São Melquiades 311 a 314 era o Papa quando o imperador Constantino concedeu liberdade à igreja através do Edito de Milão, em 313 ou logo após, início de São Pedro, 33 a 67, final, São Melquias, 311, 314, o período abrange o período da perseguição romana até a liberdade de culto, total aproximado, alguns registros indicam 32 nomes, incluindo Pedro, Lino, Anacleto, Clemente e outros até Melquiades. Aqui, para você entender um ponto principal desse pastor mentiroso. Já tinha papa. O que os imperadores ele fez é de acordo bíblica, cara. Romanos 8 será proclamada a fé mundialmente. O que os imperadores fez? Constantino deu liberdade de culto, Edito de Milão, e o imperador Teodósio oficializou a igreja estatal do Império Romano, porque o império caiu aos pés da igreja. Agora vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Olha só. Quero citar coisa pequena, não quero citar coisa muito grande.
desde Pedro até o imperador Teodósio, se houve quantos papas? Vamos ver aqui, ó. Desde Pedro até o imperador Teodósio, houve quantos papas? Não, eu sou historiador, tal, etc. Para mim não abrange a nada, cara. Aqui, ó. De São Pedro, tradicionalmente considerado o primeiro Papa, aproximadamente 30 a 67 AD, até o Imperador Teodósio, reinado 379 e 395 AD, que tornou o cristianismo a religião oficial. Ó, houve aproximadamente 38 a 40 papas na linha oficial da Igreja Católica. Esse período abrange quase 4 séculos de papados. E agora? Aí vem o historiador que eu mandei o comentário bíblico, certo? Fala que a Igreja Católica não tem 2000 anos, tal, etc. Simples entender isso. Eu tenho um tempo que eu caminhava nessa igreja da Paz e Vida. Ninguém quer divulgar isso. É uma mentira. Escondem tudo debaixo do tapete da história para continuar com essa mentira de que a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja original de Cristo, que o Papa é o sucessor legítimo de Pedro. Não é, minha gente. Vocês precisam se informar. Esse livro foi escrito justamente para informar tanto cristãos como católicos que não... Pensei que era a Bíblia, o Palarim. Ah, mas os católicos precisam saber. A igreja se escondeu e saiu das pessoas. Meu irmão, Mateus 16, 18. João 21, 15, 7. Pedro, apacenta minhas cordeiras. Pedro, apacenta minhas ovelhas. As apóstolas do Espírito Santo. A primeira a pregar as apóstolas de São Pedro. As apóstolas ali, 2. Você vai entender. A primeira pregação foi de São Pedro. A quem foi confiado o pastoreio, Atos Apóstolos 15, ali, Pedro coloca caso em ordem, o bispo de Jerusalém, São Tiago. Desde São Pedro ao imperador Constantino, 32 papas, até o imperador Teodósio, 38 a 40 papas. E uma coisa muito interessante, a sua história é o fundo de quintal. E o pastor aí dá risada, nossa. Os que não conhecem a verdade. E foi esse imperador Teodósio I, no ano 380, que além de fundar a Igreja Católica Apostólica Romana pelo seu decreto, ele decidiu que o bispo de Roma, chamado Damaso I, fosse o chefe dessa nova igreja, dessa nova religião, e que todo o Império Romano deveria se submeter, todas as igrejas do Império Romano deveriam se submeter. Nossa! Olha só a visão desses caras. São Damos, ele é sucessor de São Pedro. São Damos que deu a ordem a São Jerônimo traduzir a escritura. Graças à igreja que você tem essa escritura. Graças aos papas que você tem as escrituras. Olha só a confusão que ele faz. Esse aqui que o historiador concorda com essa mentira. Os imperadores, ele só... Constantino deu liberdade de culto, o imperador Teodósio oficializou a igreja romana no Império Romano. Mas a igreja católica já estava ali, no Império Romano. 1 Pedro 5,13. De acordo com a profecia. São Paulo também vai ali, também é martirizado. Ao bispo Damaso I, que era o bispo de Roma, e assim surgiu o primeiro papa. Todos os papas atuais são sucessores de Damaso I. Nenhum dos papas que passaram pela história são sucessores de Pedro. São apenas sucessores. Nossa Senhora! Destruindo a história. Que
Balacobaio, São Damas, 37, sucessor de São Pedro. Ó. Olha só, São Damas, ele é o 37 sucessor de São Pedro. Para o pastor João Henrique Paralim, a sucessão vem ali depois de São Damas até agora. Não é a sucessão de São Pedro. Primeiro sucessor de São Pedro ali, no primato, São Lino, Anacleto, Clemente, e vai. Desde Pedro até o Papa Leão, 267 papas. De tradição petrina. Sucessor de São Pedro, governou a Igreja Católica de 366 a 384. Foi um firme defensor da primazia da sé romana, combatendo heresias como o arianismo e encomendou a São Jerônimo tradução da Bíblia Vulgata, conhecido como Papas das Catatumbas, valorizou a veneração dos mártires e etc. Pontificada, assumiu em 1º de outubro de 366, após um período conturbado com a eleição constentada pela antipapas Ursinou, sendo reconhecido pelo imperador Valentino morreu em 11 de dezembro de 384, dia em que é celebrada sua festa litúrgica. Primazia de Pedro. Damas afirmou com grande energia o primato do bispo de Roma, como sucessor direto de São Pedro, utilizando a frase bíblica: tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. E agora, Paralim? Não tem como, cara. Aí vem o historiador concordar com o João Henrique Paralim, historiador de fundo de quintal, que você vai ver esse vídeo, cara. Ora, primeiros sucessores de Pedro até São Damas. Primeiro. E dá para se provar tudo de Bíblia. Aqui, ó. Olha só, tem uma... Olha só. Ó. São Pedro, 33, 67. São Lino, 67, 76. Primeiro sucessor indicado ainda por Pedro. Ó. Santo Anacleto, 76, 88. Também conhecido como Creto. São Clemente, primeiro, 88 a 97. Santo Evaristo, 97 a 105, segundo, uma longa lista de papas até São Damas, primeiro, 366 a 384, conhecido por ordem e tradição da Bíblia para o latim Vulgata. O sucessor apostólico no início foi marcado pela escolha direta ou de indicações involuída depois para eleições pelo clero em povo de Roma, como os primeiros papas, subitamente enfrentando mártires. Você vê a listragem todinha do sucessor dos papas. Se você for pegar a sucessão lá dos discípulos, você vai ver tudo, cara. E uma coisa muito interessante, João Henrique Paralim, é totalmente o que você está apresentando aí. Você está destruindo a história e semeando mentira. Olha só. Santo Irineu dizendo... Não, pause aqui. Aí agora, vamos um pouquinho de Santo Irineu de Leão, no século II, ó. Muito depois do imperador ter oficializado a Igreja Estatal Romana. Olha só. E também tem Santo Inácio que diz que é a Igreja Católica. Ano 109. Onde está o bispo. Descreve a Igreja de Roma como a maior, mais antiga e conhecida por todos, fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo. Ele enfatiza que após o martírio, os dois apóstolos transmitiram o governo
episcopal a São Lino. Não há menção de contagem de área no texto, mas sim estabelecida da sucessão. Pontos principais do relato de Santo Irineu a diversos hereges. Fundadores, Pedro e Paulo fundaram e edificaram a igreja de Roma. Os primeiros sucessores, Lino menciona por Paulo na segunda epístola a Timóteo, foi o primeiro a receber o governo. Sucessão pós-Lino. Pós-Lino, o sucessor continuou com Anacreto II por Clemente e assim por dias até Eutério a 12º na sucessão. Importância. Cara, é isso que é a história. Eu não sou nem historiador, cara. Porque dá ouvido para esses caras essa mentira, mas Cristo não fundou na igreja. São Pedro não fundou na igreja. Quem fundou a igreja foi o pagão, o imperador Teodósio, ou então o imperador Constantino. Onde você vê isso na história? Já se tinha 32 papas no governo de Santo Constantino, imperador Constantino, imperador Teodósio 380, primeiro. Já se tinha se passado 38 a 40 papas, desde Pedro. Então, eles não puderam fundar a igreja. Quem fundou a igreja é só você ver, Mateus 16, 18. E quem edificar essa igreja é Efésios 2, 20. Os apóstolos. 1 Pedro 2, 4, 5, você vai ver. Simples, pô. Esse é o primeiro vídeo aqui desses esgotos. Cara, tem vários vídeos desses pastores. Desse pastor. Destruindo a história. Você concorda com o que ele está falando, meu amigo? Pelo amor de Deus, pô. Então você é farinha do mesmo saco. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Alberto. Esse aqui é o primeiro vídeo. Essa mentira da paz e vida. Do pastor da paz e vida.